Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Walter de Carvalho, como sempre me identifico, e aos sábados nós fazemos os estudos do Evangelho à luz da ciência espírita. Antes, porém, eu gostaria que elevássemos nosso pensamento a Deus e fizéssemos a prece que um espírito de luz deu a Chico Xavier há alguns anos atrás e que cabe muito bem hoje. Pensemos juntos e façamos essa oração juntos. Senhor Jesus, reconheço nos dias que vêm e vão que hoje em si é um tempo novo que me deste ao coração. Noto o valor de um minuto, que num minuto não cabe. E o tesouro de uma hora? Entre os homens ninguém sabe. Agora tenho tantas aspirações benfazejas. Ensina-me, Senhor, a caminhar nas trilhas que mais desejas. Se ainda tenho a pedir-te algo em meu pobre lugar, que eu seja paz e alegria com quem me possa encontrar. E que eu seja paz e alegria para todos vocês que estão hoje aqui a me ouvir. O tema de hoje é a fuga do menino Jesus para o Egito. Os reinos o reino animal e o hominal, e o massacre das crianças por Herodes. Mas antes, eu não poderia deixar de falar de que em 1517, exatamente há 500 anos atrás, um monge chamado Martinho Lutero, alemão, não concordava com a venda das indulgências de perdão da Igreja Católica e da exploração de seus conterrâneos, que eram submetidos àquela época. E com isso, ele exigiu que a Igreja mudasse um pouco. Escreveu vários livros e série de livros e tratados onde defendia a revitalização, o renascimento da Igreja. Ele estabeleceu, Lutero, que a Bíblia é a mais alta autoridade doutrinária da Igreja. Para ele, todas as doutrinas deveriam ter a Bíblia como fundamento. E nós, da ciência espírita, que estudamos teologia, temos também a Bíblia como nosso norte, interpretada da forma como a doutrina estabelece, como a ciência estabelece. Porque enquanto a Igreja defendia ser ela mesma intermediária entre os homens de Deus, Lutero, como nós hoje espíritas, afirmam que a Igreja não era o caminho até o Senhor. O papel da Igreja era o de apontar o caminho a Deus. Mas, mesmo que criticasse a atuação da Igreja, Lutero defendia que deveria existir a Igreja, pois o fiel necessitava ser parte da Igreja, que era o corpo de Cristo. E nós, espíritas, também concordamos que temos que ter uma religião, cada um tem que ter a sua fé, interpretando ela de acordo com suas condições. Agora, ele escreveu, na realidade, 95 temas e pontos. E essas teses dele, muitas delas são hoje adotadas por nós, espíritas. Tanto que nós não temos um evangelho espírita, nós temos o evangelho segundo o espiritismo, que é um código moral e ético de Jesus, que nós seguimos como nosso guia e modelo. E quando eu falo em Jesus, eu me emociono. Com certeza eu me emociono. Mas eu não poderia deixar de fazer hoje um parabéns especial, uma nota especial sobre os 500 anos do protesto que gerou os protestantes na época contra a venda das indulgências e outras coisas mais, e aquela riqueza pomposa da Igreja. Não que eu seja contra isso, nem contra aquilo. Não sou contra a Igreja Católica, nem sou contra os evangélicos, não sou contra ninguém. Eu sou apenas um estudioso da teologia e da ciência espírita. E como tal, eu estou aqui a vos falar sobre isso. E observem que, pela minha colocação, eu não faço acepção de pessoas ou religiões.
Eu acho que o caminho para Deus é o caminho que nós vamos falar e vamos continuar e vamos seguir e vamos nos encontrar com Ele, porque Ele está em nós e nós nele. Somos um com Jesus. Razão por quê, meus irmãos? É importante que se diga que Lutero fez uma coisa extraordinária que nós espíritas fazemos. A nossa justificação pela fé. A salvação é um processo individual, onde o crente, por sua fé em Jesus Cristo, tem acesso ao paraíso. Então é nós que temos que fazer isso. Isso contrariava a pregação naquela época, pois nesses casos a salvação era mediada pela igreja. E nós não precisamos de intermediário para sermos um com Cristo. Precisamos ter uma igreja? Sim, precisamos, sim. Todo mundo deve ter uma religião, deve seguir um caminho. Para chegar ao paraíso, o crente precisa apenas cumprir o sacramento e as suas obras e ser um com Cristo. Para Lutero, na época que ele defendia que todos os cristãos eram sacerdotes e, portanto, não necessitava de intermediário para ter contato com Deus. Tanto que hoje nós chegamos em algumas igrejas e temos aquelas pessoas ungidas que instalam as mãos sobre nós e nos curam e tiram as coisas que não são boas de nós, através de sua energia, que na ciência espírita nós explicamos como se dá. Novamente, a Igreja Católica foi atingida, infelizmente, pois para os católicos somente os membros do clero eram sacerdotes. E para nós, da ciência espírita, para nós, da doutrina espírita, para os crentes, nós todos somos sacerdotes, ungidos. Para o reformador, naquela época, a Bíblia era a única fonte confiável de informação sobre a fé. E para nós espíritas, a Bíblia é a única fonte confiável de informação sobre a fé. Por isso, deveria ser lida por todos, como eu faço estudos há mais de 35 anos, como eu disse. Para Lutero, o papel da igreja era o de apontar o caminho até Deus, e não o papel de ser o caminho para Deus. Por isso que as doutrinas dele eram todas humanistas, pois colocava o ser humano como o único responsável pela sua própria salvação, tal qual o espiritista, tal qual os membros da doutrina espírita. E pouca gente faz essa ligação. E agora eu devo estar fazendo uma surpresa muito grande a todos. Era o relacionamento com o pessoal, com a divindade, que garantia a vida eterna aos seres humanos. É a nossa relação individual que eu venho pregando todos os sábados e orientando às quartas-feiras os seres humanos. Quando nós nos colocamos como responsáveis pela nossa espiritualidade, sendo grande responsável pela nossa própria salvação, pelas nossas atitudes, pela maneira como nós agimos para com o outro e para com nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos, nós, tal como Lutero, demonstramos sermos humanistas. E com isso, meus irmãos, eu vou voltar ao nosso tema de hoje. A fuga de Jesus para o Egito, conforme Mateus 12, 13 e 15. O que dizia Lucas? Depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a Moisés, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica aí até que eu te chame. Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E prossegue Mateus, José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Observem, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela tem uma explicação lógica para cada uma dessas coisas. Vamos fazer uma análise desses pontos. Novamente, eu volto, como eu sempre falo, nas quartas-feiras, sobre a mediunidade. José é advertido em sonhos, que foi que eu disse nas minhas primeiras palestras. O espírito se desprende, encontra com outros espíritos, conversa, há um diálogo e há uma orientação, e quando acordamos, então seguimos aquelas orientações. Isso é espiritismo. Isso é o desprendimento do corpo espiritual. Mas veja, novamente José é advertido em sonhos por um espírito, que era o anjo do Senhor, ordenando-lhe esta fuga para o Egito. Isso aí é um fenômeno.
da ciência espírita. Neste país havia duas grandes e florescentes colônias israelitas, em Alexandria e em Heliópolis. O Egito, naquela época, distava cerca de 6 dias de viagem de onde José estava, a maioria dos quais através de terras desertas. Era, porém, um local seguro. E lá também se refugiaram Jeroboatão, pretendente ao trono de Salomão, o profeta Jeremias, Onias IV, fundador do templo israelita de Leontópolis e outros. O estudioso de teologia tem que estar bem por dentro dessas situações, meus irmãos. E os pastores e os padres. Eu tenho amigos pastores, muito amigos, alguns até me pediram para prefaciar livro deles, eu fiz. E tenho padres. Mas e todos eles sabem que eu sou espiritista, porque a minha doutrina é uma doutrina da ciência espírita. E por isso eu aceito e acolho e abraço todas as religiões e a Bíblia como meu livro de cabeceira. Mateus não dá pormenores dessa viagem, que aparecem numerosos nos evangelhos apócrifos. Essa viagem, os evangelhos apócrifos, que são o pseudo-Mateus, 18 a 24, o pseudo-Tomé, do texto latino, capítulo 1, o evangelho árabe da infância. Quantos apócrifos têm a história linda, verdadeira, que nós abandonamos pelos ditos canônicos? Não se sabe o local em que ficou a família de Jesus, meus irmãos. Uma tradição antiga copta do Egito indica o Cairo. Precisamos estudar. Nada de certo, porém, não temos nada de certeza disso. Aí ficaram os três até a morte de Herodes, sabendo que este faleceu 7 dias antes da Páscoa, em março-abril do ano 4 a.C., ou seja, o ano 750 de Roma. Nascido em 747, 7 a.C., Jesus teria então permanecido cerca de 3 anos no Egito, o que coincide com os dados de certos apócrifos. O Evangelho de Mateus apócrifo, como eles consideraram, a parte apócrifa, no capítulo 26, o Evangelho de Tomé, no capítulo 4, e o Evangelho árabe da infância, capítulo 25 e 26. Temos que estudar, companheiros teólogos, para entender a Bíblia. A frase do Egito, chamei meu filho, está no texto hebraico de Oséias. Observem isso. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito, chamei meu filho. Mateus repete. Vamos agora analisar dentro da ciência espírita. Diversas anotações podem ser feitas em torno da viagem de Jesus ao Egito. A fuga se dá à noite. Vamos analisar e vamos interpretar. O intelecto, que nós chamamos José, iluminado pelo alto anjo, leva consigo a intuição Maria e o recém-nascido, que é o homem novo, Jesus, e adentra-se pela noite do isolamento a fim de favorecer o crescimento da criança, o Cristo que nós temos dentro de cada um de nós, que nascerá. Quando ele nascer, nós seremos um com ele. Esta, enquanto nova e indefesa, não pode permanecer no bulício das cidades. Tal como a semente que, para germinar, mergulha na noite do solo, assim o recém-manifestado Cristo necessita da solidão e do silêncio para desenvolver-se, como muitas vezes nós saímos para meditar. Esse mistério, fugir do mundo, Herodes, que desejava matá-lo, para que não fosse sufocada a plantinha ainda tenra e frágil, que era a luz divina do Senhor em cada um de nós. Outra interpretação que podemos dar é a seguinte, prestem atenção. Todos os espíritos, na senda evolutiva, necessitam passar por alguma fase na Terra, enclausurados, longe do bulício, treinando a meditação e o mergulho em si mesmo. Por isso que eu sempre digo, mergulhe em si próprio. Platão já dizia isso, se você não se conhecer a si mesmo, você não conhece nada. Daí a existência dos eremitérios, os mosteiros, mantidos pelas religiões para ajudar a esses que se encontram nessa fase.
Sob esse aspecto, a viagem de Jesus pode ter um significado da necessidade de isolamento entre os irmãos que não fosse do próprio sangue, exatamente o que ocorre nos mosteiros e conventos. Esta reclusão temporária, relativamente à vida eterna do Espírito, serve para educá-lo, meus irmãos, a sair do egoísmo familiar, que é o consanguíneo, e exercitando-se no amor aos não consanguíneos. Não nos referimos aqui à pessoa de Jesus. Estamos falando que o exemplo de Jesus ao fugir para o Egito pode representar a fuga de nossos espíritos para longe da família carnal. Há outro ensinamento que não podemos esquecer. Após a permanência na escola do profetismo de Belém, mediunismo, os essênios, o espírito precisa ir além para sintonizar não mais os outros espíritos, sobretudo no plano astral, mas para vibrar em uníssono com as novas, ou com os aspectos divinos que nós temos que ter. Então, depois da estada em Belém, meus irmãos, de ter passado pelo exame dos magos e de ter sofrido perseguição da matéria e do mundanismo, Herodes, o espírito vitorioso nestas provas dá um passo além e segue promovido para um outro santuário mais avançado. Exatamente na cidade de Heliópolis, havia outro templo iniciático, onde os candidatos de envergadura se exercitavam no espiritualismo mais profundo. O novo ser, nascido do encontro deslumbrante, é ainda dirigido pelo intelecto José, que recebe as ordens do alto. A intuição Maria, embora desenvolvida, ainda é fraca, mulher, e não chega ao ponto de poder agir sozinha. Ela tem que ter a ajuda de José. E o homem novo recém-nascido é muito criança para poder andar por si mesmo. O intelecto, o órgão mais desenvolvido na anterior evolução, no estágio homem, é que recebe o encargo de levá-los e dirigi-los até que morterotes, isto é, liquidados os karmas materiais, possa ele caminhar pelos próprios pés e governar-se. E isso ele o fará já na qualidade de filho do homem, como ele se dizia. Verificamos que é assim, porque o primeiro a desaparecer da cena do Evangelho é José, o intelecto. Vejam que pouca coisa se fala sobre José na Bíblia. Eu que tenho estudado bastante. Eu tenho muita coisa sobre José. Um homem extraordinário, um intelecto extraordinário. E também a intuição é deixada de lado. A demonstrada quando quer intervir. Maria também é a demonstrada. Então, o Filho do Homem agindo por si próprio, manifesta-se o Cristo em toda a sua plenitude e assombra o mundo, como tem assombrado até hoje. Esse trajeto tem que ser seguido por todas as criaturas, cada um de nós, meus irmãos, através de nossas vidas sucessivas. Jesus foi o exemplo e o modelo, e é meu exemplo e modelo, meu guia e modelo, e sua vida na Palestina é um resumo vivo do que são e do que serão nos futuros milênios as nossas vidas. Assim como o homem revive em cada vida todas as anteriores etapas evolutivas, para só então recomeçar um novo passo na jornada do aperfeiçoamento, assim a última vida de Jesus nos apresenta em uma só encarnação, o modelo de todas as nossas presentes e futuras etapas evolutivas. Por isso que ele tem que ser o nosso exemplo maior. Sem ele, não seremos nada. Com efeito, eu vou explicar essa evolução animal-hominal. Com efeito, quando o homem desce ao plano da matéria, para a nova experiência reencarnatória, sua ligação primeira se faz no óvulo, ainda na tromba ou canal de Falópio. Todo mundo sabe disso. Note-se, porém, que o espírito não entra no óvulo. A gente chega a pensar. Apenas se liga, permanecendo de fora, a ele preso apenas pelo cordão de prata, conforme Eclesiastes, capítulo 12, versículo 16. Eclesiastes diz isso.
Muito bem. Essa é a razão por que o espírito de João Batista falou com o espírito de Jesus, quando Isabel não sabia nem que Maria estava grávida, quando foi lhe visitar, que ela estava com 1 mês de gravidez só. E Isabel estava com entre 4 e 6 meses. Do óvulo, ele irradia o espírito todas as suas vibrações que vão atrair o espermatozoide, o óvulo. E é exatamente aquele espermatozoide que é portador de genes que sintonizam vibratoriamente com o espírito e que, portanto, lhe poderá fornecer um corpo especificamente apropriado a essa etapa evolutiva do espírito, com as qualidades e deficiências requeridas pelo estado evolutivo de cada um de nós. Nós trazemos as nossas mazelas do passado. Dizemos atrai, prestem atenção na palavra, atrai, no mesmo sentido em que poderíamos afirmar que um aparelho de rádio sintonizado a 800 quilociclos atrai ondas hertzianas de rádio do Ministério da Educação e Cultura. Atrai, pois tem um sentido preciso de sintonizar, receber. Mas o espermatozoide, alimentado por essas vibrações sintônicas, recebe as energias indispensáveis para progredir na sua viagem até o óvulo, passando à frente de seus concorrentes. Dizemos que o espírito se liga ao óvulo e, desde esse momento, passa a relembrar, ou melhor, a refazer todas as fases evolutivas porque haja passado desde o seu ingresso na fase animal. Começa por uma célula simples, como nós dizemos, um protozoário unicelular, o óvulo, e se vai desenvolvendo na mesma ordem sucessiva que há seguido durante milhões e milhões de anos. Logicamente, sua evolução foi aquimática, e por isso ele a revive mergulhado no líquido amniótico. Mas essa reviviscência, meus irmãos, embora nos pareça lenta, é relativamente relampejante. O espírito revive em cada segundo da vida intrauterina milênios de vidas remotas, enquanto atravessa as fases animais, sem fixar, no entanto, exatamente as diversas formas de espécie. Nesta fase, na fase correspondente à sua entrada na família dos sáureos, surge no feto o olho pineal. Olha lá, que nós falamos tanto da pineal, da epífise, da hipófise, do sistema pineal, como fase inicial da futura glândula do mesmo nome, glândula pineal, e que ele assimila a caracterização como individualidade personificada. Por isso que nós somos contra o aborto, nós os espíritos, porque sabemos que é assim que ocorre, há uma ligação espiritual do espermatozoide com o óvulo, ligação. Na fase correspondente à sua entrada na família, surge esse olho pineal que temos até hoje. Terminada a revisão de toda essa evolução animal, a criança rompe as barreiras da animalidade pura e passa ao estado hominal. Nesse ponto, preciso ocorre o nascimento. Veja bem, não é o nascimento quando ele sai da mãe, mas é exatamente quando ele se forma no feto. Surge um novo Adão. Olha aí. Olha Adão de volta. Surge um novo Adão. Adam quer dizer o quê? Traduzindo, homem, que é expulso do paraíso. Que paraíso? Da irresponsabilidade animal. Começa a ter que comer o pão com suor no seu rosto. Ou seja, respirar e alimentar-se não são mais aproveitadas da mãe. Ele, quando sai, se alimenta por si mesmo. A criança é que tem que esforçar-se por si mesma. Vimos que, quando no estágio animal, o espírito era ainda irresponsável, agindo em perfeita harmonia com a mente cósmica universal, porque o intelecto não intervinha para atrapalhar. Na revisão desta fase, agora, vive a perfeita simbiose com a mãe, da qual tira tudo. Expulso desse paraíso,
animal, o recém-nascido chega ao reino hominal. Eu disse que eram 5 reinos: mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual. A ciência só diz 3. Expulso desse paraíso animal, o recém-nascido chega ao reino hominal, mas ainda não em estado atual do Homo sapiens. Vai antes reviver todo o desenvolvimento, desde o plano de homoide ao homúnculo, ou o Pithecanthropus erectus, que passa a engatinhar até caminhar ereto, até chegar ao Homo sapiens, e às vezes, e as últimas vivências na Terra. São milhões de anos. Muita gente diz que estão encontrando gente aí, esqueletos de pessoas, 3, 4, 5 milhões de anos, tal, etc. Quando atinge os 7 anos, mais ou menos, é a idade da razão, é que então recorra, dada toda a escala evolutiva, o espírito penetra integralmente o novo corpo e inicia a nova jornada que se lhe abre ante os horizontes. Alguns livros, inclusive de Chico Xavier, dizem que o processo encarnatório demora até os 7 anos de idade, porque o espírito está ligado, mas ainda não está fazendo parte da personalidade daquela criança, até os 7 anos. Até então, o espírito permanece fora do corpo, comandando através do cordão de prata que os hindus chamam, que os orientais chamam, todo o desenvolvimento do seu veículo físico. Por esse motivo é que a criança manifesta as características de primitivismo. As crianças normalmente são egoístas, destrutivas. Depois dos 7 anos, eles já estão com a sua vida formada. Uma comprovação de tudo isso é que se passa com os espíritos mais evoluídos. Realmente, quanto mais adiantado o espírito na sua escala, ou na escala, mais rapidamente percorre as etapas anteriores. E se as suas recentes vivências na Terra, esses espíritos revelaram desenvolvimento de genialidade em qualquer ramo. Apresenta-se como crianças prodígios, revivência clara das suas últimas encarnações, como as crianças índigos de hoje. Uma criança de 4 anos tocando piano maravilhosamente bem. A minha mediunidade aflorando a meus 8 anos. Daí verificarmos que esses prodígios, entre aspas, que eu não sou nenhum prodígio, se revelam sempre antes do uso da razão. Ao atingir essa idade de 7 anos e em seguida, subindo, né, em que se inicia a fase atual, onde o espírito parece florescer e progredir suas qualidades, e até desenvolvê-las mais ainda, cada vez mais ainda, uns mais, outros menos. No entanto, pode dar-se que a atual existência não apresente possibilidade de evolução maior. Aí ele dá uma certa estagiada. No entanto, pode dar-se que a atual existência não apresente essa possibilidade de evolução, infelizmente. E vemos que, com frequência, a criança prodígio não atinge em sua vida posterior o que dela se esperava. Não conseguia adiantar-se no mesmo ritmo. E, na idade madura, é uma pessoa comum. Não tem nada de anormal nela. Ela tem que cumprir, mas como uma criança comum. Quebrou o ritmo ascensional. Quer por cansaço, quer por falta de ambiente propício, muitas vezes o ambiente não é propício, quer por motivos kármicos, esses são os maiores. Não houve, porém, regresso, porque ninguém regressa, ninguém se atrasa. Você pode voltar a frequentar o mesmo ano, mas você não vai para o quarto do quinto, não. Do quinto você não passa para o quarto. Você passa para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. Você pode, mais repetir o quinto, até chegar no sexto. Não houve, porém, regresso, mas diminuição ou afrouxamento na sua caminhada. Compreendendo essas coisas, se a gente analisar assim, descobrimos que a vida de Jesus, em sua última romagem terrena, foi o modelo que teremos que seguir no estado posterior de filhos do homem. Verdade que já foi revelada por Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. O que é que ele diz? Até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo.
E é isso que cada um de nós deve buscar. Cada um de nós, crente, há de buscar. Eu sou um cristão católico, um diz. Eu sou um cristão evangélico, um outro diz. Eu sou um cristão tal, um cristão... Eu sou um cristão espírita. Pronto. Mas sou cristão. Alguém tem dúvida de que eu sou cristão? Depois de todas as nossas palestras e todos os nossos estudos bíblicos feitos até hoje, é impossível alguém dizer que eu sou diferente de um católico, de um evangélico ou de um espírita. Eu sou igual a todos. Nós somos todos iguais. Somos todos cristãos. Cada um, naturalmente, com a sua fé inabalada. Respeito todas. E não quero que ninguém respeite a minha ou queira a minha, porque eu não sou fazedor de adeptos. Quem quer adeptos, quem busca adeptos são as igrejas. Não os homens. Os homens buscam sua comunicação com Deus diretamente, como o próprio Lutero falou. Mas como se deu esse massacre dos inocentes? Herodes, isso já está em Mateus 16 a 18. Herodes, vendo-se iludido pelos magos, que ele foi iludido pelos magos, que eles mudaram de caminho. Você se lembra que eles se reuniram, fizeram uma reunião mediúnica e mudaram de lugar para ir embora. Não voltaram a Herodes. E mandou matar todos os meninos, olha a violência que existia desde aquela época, em Belém, e todo o seu termo de 2 anos para baixo, porque ele imaginava, pela idade mais ou menos aproximada, Jesus seria o menino rei, o futuro rei dos judeus, o Messias prometido, teria mais ou menos entre 2 anos, conforme o tempo que tinha com precisão indagada dos magos, por causa daquela história do astro que eu expliquei na vez passada. E então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Olha Jeremias aí. O que foi que Jeremias disse? Aí, o que Mateus repete no versículo 18? Jeremias, que o Mateus, como eu disse a você, estava sempre fazendo citações do Antigo Testamento. Ele queria mostrar e provar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele disse assim, que Jeremias disse: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque eles se foram. Jeremias disse isso. Ó, muito tempo antes do nascimento de Jesus. Muito bem. Qual a nossa análise disso em termos da ciência espírita? Irritado. Nós entendemos assim. Irritado. Por não poder pôr as mãos em Jesus, Herodes manda degolar todos os meninos de menos de 2 anos. Não se limitou a Belém, mas foi a todo o território adjacente, embora não seja provável que tivesse atingido as outras aldeias circunvizinhas. Quantas crianças? Nunca ninguém perguntou quantas crianças Herodes matou? Os melhores cálculos estatísticos daquela época, que nós estudamos, os historiadores da época, asseguram que não deve ter sido muito mais do que 20 crianças. Que era isso para quem já mandara assassinar o próprio genro, seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, sua esposa Mariana, e que pouco depois mandaria matar o outro filho, Antípater, tendo ordenado que a sua morte fosse assassinados no anfiteatro de Jericó, os homens notáveis da cidade, a fim de que houvesse lágrimas em seus funerais, porque ele tinha medo de perder o trono. Como todos nós temos medo de perder nossos cargos, nossas funções, nossos negócios, nossos status, nossas posições. E às vezes fazíamos como Herodes, com nossos semelhantes. Isso não é ser cristão. Esses meninos, segundo revelações espirituais modernas, seriam a reencarnação dos homens que, sob as ordens de Elias, olha que coisa interessante, o futuro João Batista, que nós já mostramos que Elias era que João Batista era uma reencarnação de Elias, confirmada por Jesus, e nós citamos, inclusive, o versículo bíblico que dizem isso, que também morreria a espada, havia degolado os 450 sacerdotes de Baal, junto à torre de Quixon. Está no primeiro livro dos Reis. Os estudiosos bíblicos, os pastores, os padres, os teólogos, sabem. Primeiro Reis, capítulo 18, 40 e 19, 1. Elias, olha lá,
Elias, o responsável, morreria adulto por sentir o peso do seu erro, ao passo que os que lhe obedeceram pereceram também a espada, mas ainda crianças, por terem consciência atual do que estava a ocorrer, e, portanto, com sofrimento muito menor. Olha que coisa interessante. A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Aqui se faz, aqui se paga. Mais tarde você paga aquilo que você fez antes, se foi errado, de acordo com a lei divina que está gravada em sua consciência. É a lei de causa e efeito e é o funcionamento rigoroso e justiceiro, conforme a descreve Moisés. Moisés descobre a lei de causa e efeito de tal maneira extraordinária. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia é o maior livro espírita que eu já conheci. Ele diz assim: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo 21, 23 a 25. E muitos interpretam isso como uma revolta que você tem que fazer aquilo, que aquele com ferro, com o mesmo ferro, feliz. Mas em que encarnação? Quando? Onde? Em que vida? A frase de Jeremias, que está no capítulo 31, 15, constitui uma figura retórica, que nós chamamos em português prosopopeia, em que o profeta evoca a lembrança de Raquel, mãe de José e de Benjamim. Lembram-se disso? A chorar quando os israelitas, séculos depois, estavam prisioneiros de Nabucodonosor, na cidade de Ramá, que era da tribo de Benjamim, a cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Jeremias imagina a chorar seus filhos, tendo em vista que a tradição coloca ali o túmulo de Raquel. O fato nada tem a ver com o massacre dos pequenos betlemitas que foram mortos por Herodes, não sendo propriamente uma profecia. Simples coincidência que ele aproveita pela semelhança dos fatos. A matança das crianças, meus irmãos, de menos de 2 anos, agora dentro da nossa linha de raciocínio da ciência espírita, demonstra-nos que quando o espírito não se encontra suficientemente fortalecido, pode sucumbir diante das tentações e perseguições da matéria. Herodes. Olha como nós interpretamos isso. Muitos dos que ingressaram entusiasticamente na senda evolutiva são tentados pelo mundo ilusório de Maya e perdem o rumo, ou se demoram nos portais da espiritualidade em busca de curiosidades, que eles retêm os passos, eles cortam a caminhada. Quantos curiosos, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou fazer isso? O que vai acontecer aqui? Todo mundo quer imaginar o futuro. Há muitos obstáculos na cena, meus irmãos. Ora, são ritos externos que distraem a criatura, levando-o para fora, quando o caminho certo seria estar dentro de si mesma. Por isso que eu sempre digo o seguinte: mantenha a sua estabilidade, mantenha seu equilíbrio, continue fazendo como você sempre fez, com a sua capacidade extraordinária que você tem, e deixe que as coisas chegarão ao seu devido tempo. Mas a pompa ritualística termina por envolver o homem, que perde a direção, mas ainda não está maduro. Perde a direção. O querer manter poder, força, o querer manter status, posições, dinheiro. Ora, são as buscas intelectuais, os sentidos das palavras, a hermenêutica, meus irmãos, a teologia, a teosofia, e o espírito se perde em cerebrinhas elucubrações personalísticas, distanciantes do rumo certo, do profundo, do próprio coração, exteriorizando-se pela periferia intelectual da personalidade transitória. Sucesso, vaidade, orgulho, demonstrar que sabe, que é o bom. Ora, são as comunicações com espíritos desencarnados, sobretudo no mundo astral, muito mais atrasados que nós, que passam a governar, a guiar a criatura. Porque eles pululam ao nosso derredor.
É como o Emmanuel fala, aquelas obsessões sutis, eles só ficam induzindo você a pensar assim, a pensar assado, a ser assim, a ser assado. A achar que hoje eu estou triste, hoje eu estou depressivo, nada de bom ocorre na minha vida, tudo na minha vida está para trás. Que nada. Tem gente pior do que você. Pelo amor de Deus. Não atraia essas negatividades para perto de vocês. A criatura é guiada por essas influenciações sutis e acaba julgando fim ao que apenas possui como meio de progresso e se desvia da rota, exteriorizando-se em direção a outras criaturas, embora desencarnadas, ao invés de dar um mergulho profundo no seu Cristo interno para libertar o Cristo interno que tem dentro de você. Pelo amor de Deus, conhece-te a ti mesmo. Liberta o Cristo que está dentro de você. Ora, são os exercícios de desenvolvimento e domínio do corpo perecível, por meio dos quais se espera a obtenção da estrada certa, quer atingir o espírito pela matéria, quer subir ao céu através da terra, e ao corpo físico se torna uma preocupação máxima. Estou com dor aqui, estou com dor ali, desviando a atenção do centro do espírito, que é o coração. O amar o próximo como a ti mesmo. Fala com Deus de todo o teu coração. Sabe quantas vezes, olha, eu sinceramente, é uma coisa extraordinária. A palavra coração tem centenas de vezes citada na Bíblia, porque é o nosso chakra que dá todo o amor no interior. Todos esses óbitos aparecem com o objetivo certo. Não deixar entrar aqueles que não estejam maduros. Por isso, há tantas tentações no portal da espiritualidade, mas muitas tentações, a fim de experimentar a maturidade espiritual de cada um de nós, de cada ser. Se a criatura ainda se encontra imatura para o salto a uma profundidade maior, ela se detém nesses umbrais e se encontra com ritos, com intelectualismo. Eu tenho que ser o melhor professor do mundo, eu tenho que falar 7, 10, 20, 30 idiomas, com a palavra de guias, que exercícios para a saúde do corpo, e vamos para a academia com atos de magia, e aí permanece o tempo indispensável para que possa amadurecer o próprio espírito. Quando é tão simples, basta que você faça um religare com Deus através de seu coração. Faça uma prece com as suas palavras. Eu me lembro da história do José. José dizia: eu não sei rezar, Senhor. Eu vim aqui te visitar. Todo dia ele ia na igreja. Senhor, eu não sei rezar, mas eu vim aqui te visitar. Essa era a oração do José. E José ficou doente. E foi para a enfermaria. E chegou na enfermaria, a enfermaria dele era mais alegre. Era mais alegre. As freiras não entendiam por quê na Santa Casa. E foram lá perguntar: mas por que você, José? Você mudou todo mundo aqui é sorridente, feliz, ninguém está triste. Ele disse: na época da minha visita, na mesma horário, às 11 horas, sempre chega o meu visitante aqui. Tinha a cadeira dele sempre vazia. Era Jesus que chegava materializado e dizia: José, eu vim te visitar. Como ele fazia com Jesus, que era a única oração que ele sabia. Essa história sempre me comove, eu sempre conto ela em minhas palestras nos centros espíritas que me chamaram. Por uma razão muito simples, é a tua fé, é o teu coração, é o que nasce de dentro de ti que importa para a tua ligação e tu seres um com Cristo, como eu sou um com Cristo. Se ao invés está madura a pessoa, ou mesmo quando consegue amadurecer, abandona todas as ilusões externas e avança em timorata para as profundezas abismais do próprio coração, que é isso que eu venho tentando fazer nas quartas e sábado, tentando que a gente vá para a profundeza abismal do nosso coração. Liberte-se de todas as feias, foge dos Herodes da vida e entra de noite no Egito do isolamento, onde encontrarás a cidade do sol, a Heliópolis, cidade do sol. E lá desfaz a personalidade na imortalidade infinita da luz eterna e criadora de Cristo.
Todos aqueles são inocentes. Crianças que são massacradas pelo mundo, pelas vaidades, pelas ambições, pelas paixões, pelo intelectualismo. É muito bonito ser um escritor de 10, 20, 30 volumes, está na mídia, ou pelas riquezas, e até mesmo pelo próprio espiritualismo mal dirigido. O espiritualismo mal dirigido é muito mais perigoso do que essas sensações materiais que nós vivemos. Meus irmãos, eu acredito que nós hoje falamos e chamamos cada um, a razão de estar junto ao Cristo e ser um com Ele. E em função disso, e em função de eu ter mostrado que hoje nós estamos completando 500 anos do protestantismo, que eu admiro com uma profundidade extraordinária, e que é muito parecida com tudo aquilo que eu prego, eu vou, para encerrar, dar aos pais que estão a me ouvir os 10 mandamentos dos pais. Prestem atenção. Primeiro mandamento para o pai, para os pais. Os pais aqui. Amarás o teu filho como José fez com o dele, levando, fugindo para o Egito. Amarás o teu filho com todas as tuas forças do teu coração. Olha o coração aí. Mas usando sabiamente a cabeça. Segundo mandamento, não pensarás em teu filho como algo que te pertença, mas como uma pessoa. Terceiro mandamento, considerarás seu respeito e amor, não como algo a ser exigido por ti, mas como algo que vale a pena ganhar. Então ganhe o respeito do seu filho. Sempre que perderes a tua paciência, pai e mãe, com as imaturidades e os disparates de teu filho, pensa nas tolices e nos erros que praticaste na idade dele. Lembra-te, esse é o 5º mandamento, ser privilégio de teu filho fazer de ti um herói e considerar tuas ideias corretas. Seja, pois, um exemplo. Lembre-te também que o teu exemplo é mais eloquente do que recriminações e as lições de morais que vocês querem dar a cada um dos seus filhos. 7º mandamento. Lutar para ser um letreiro na estrada da vida, para que eles possam ver e não uma vala na qual a roda de um veículo para. Seja um letreiro bonito, seja um exemplo vivo, para que os outros possam ver o letreiro e seguir o letreiro. O 8º mandamento é: ensinarás a teu filho a manter-se por si próprio e travar suas próprias batalhas. Não travem batalhas pelos seus filhos. Não caminhem com os pés dele. Faça-os caminhar. O 9º mandamento que eu vos coloco nesta noite é: ensinarás a teu filho a ver a beleza, a praticar a bondade, a amar a verdade e a viver em clima de amizade com tudo e com todos. E a 10º e último mandamento que eu vos trago hoje, pelo mês das crianças, é: farás no lugar que habitas um verdadeiro lar, um céu de felicidade para ti próprio, para teus filhos, para teus amigos e para os amigos de teus filhos, que são tão importantes quanto os teus filhos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade superior, em nome do Espírito Santo que nos acompanha nessa noite, eu vos abençoe a todos. Muito obrigado e fiquem em paz. A paz do Senhor seja em todos os seus corações. Amém.